Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar de cinema, vamos continuar a falar da mostra Scorsese, tá? Que está rolando na estação Net Botafogo 1, que está rolando na estação Net Gávea também, tá? E hoje eu quero falar de um clássico, né? Um filme talvez o mais conhecido do Scorsese, que é o Taxi Driver, né? Com Robert De Niro, né? Um filme muito conhecido, né? E que eu não tinha tido oportunidade de ver o filme inteiro ainda, né? O filme já passou nessas últimas décadas na televisão 1 milhão de vezes, né? Mas eu sempre pegava o filme começado, sempre via um pedacinho, depois parava de ver. Aí depois eu pensava assim, outro dia eu vejo esse filme, eu arrumo outro jeito de ver, compro um DVD do filme usado, alguma coisa assim. E o tempo vai, o tempo vem, de repente eu até tenho um DVD desse filme aqui em casa, nem me lembro, tá? Tanta coisa que eu tenho aqui em casa de DVD. Mas pintou essa mostra, né, dos Scorsese, né? Então tava lá o Taxi Driver dando sopa, eu fui ver, fui assistir o filme, né? E eu acho que eu não preciso falar muito da sinopse do filme, né? Que eu acho que muitas pessoas conhecem aqui, né? Você tem um taxista de Nova York chamado Travis, né? Que vive ali no submundo. O cara já tem crises, né, de insônia, assim, vamos dizer assim, frequentes, recorrentes, né? E ele quer, para combater a insônia, trabalhar à noite como taxista, né? E aí ele vive dirigindo para cima e para baixo, ele não abre mão de ir em qualquer parte de Nova York, né? Que é o terreno fértil, né, do Scorsese para fazer seus filmes, né? E ele viaja ali a noite inteira andando com seu táxi pelo submundo de Nova York, né? Ele tem uma certa, vamos dizer assim, ojeriza esse submundo de Nova York. Ele acha que esse submundo tem que ser todo limpado, tem que ser todo erradicado, como se fosse uma sujeira a ser limpa, a ser eliminada, a ser retirada, né, no caso, né? Ele não vê a coisa como um problema social, né? E de tanto viver naquele submundo ali, de tanto ele tem influências aqui ou ali, o cara acaba surtando, né? Acaba surtando e comete um crime gravíssimo, né? Ele acaba cometendo como podemos dizer, como é que se fala? Uma chacina, né? No caso, né? E depois ele acaba sendo, ele fica em coma por um tempo, que ele vai sofrer ele vai sofrer tiros nessa chacina e depois ele volta a trabalhar de taxista como se nada tivesse acontecido, né? Foi um negócio meio estranho. Mas vamos tentar falar um pouquinho mais desse filme, né? Como é que foi essa jornada dele, né, no caso, né? Ele vai conhecer, né, uma moça interpretada pela Cybill Shepherd, né? A Betsy, né, no caso. E a Cybill Shepherd, né, quem se lembra da década de 80 deve se lembrar daquela série que passava na Globo nas férias, né, de janeiro, né, chamada Gato e o Rato, que era uma série que tinha ela, né, a Cybill Shepherd, né, e que apresentou pra gente aqui no Brasil Bruce Willis, né. Bruce Willis, ele começou a ficar muito famoso, ele era um cara muito engraçado na série, a série fez um grande sucesso aqui no Brasil, né. E a Cybill Shepherd ela já tinha feito, né, o Taxi Driver, e depois ela vai fazer essa série de televisão com Bruce Willis, né? E aí o que, que vai acontecer, né? O Travis, né, com aquela, vamos dizer assim, aquela vivência de submundo, né? Ele não vai conseguir, ele vai tentar conquistar a moça fica interessada por ele, a Betsy fica interessada por ele, mas ele acaba metendo os pés pelas mãos pela diferenciação social dos dois, né? Pela diferença dessas duas pessoas, né? Ele leva, por exemplo, a Betsy ao cinema e ele está acostumado a ver só filme pornô. A garota fica indignada, né? E larga ele pra lá e não quer mais saber da cara dele, né? Tem esse negócio todo e some a Cybill Shepherd do filme, né? Ela só aparece assim esporadicamente. Um outro caso que é muito interessante, que vai ser determinante para o desfecho do filme, é que ele vai conhecer uma prostituta que é adolescente, que é interpretada pela Jodie Foster, novinha, 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 mais nova do que isso. Eu só tinha visto ela trabalhando como criança em Bonanza, né? Para vocês terem uma ideia. Outra aquela série de televisão também, daquela família lá de vaqueiros que tinha lá no Velho Oeste, coisa e tal, que até o Lorne Greene, né, que é o Adama da Primeira Galáctica, fazia o patriarca da família. Mas ele vai começar
a ficar muito interessado pela menina, né? Não sexualmente, mas para tirar aquela menina daquele submundo, né? Ele está realmente ali bem intencionado em fazer aquilo, né? Mas ao mesmo tempo ele está numa jornada ali de surto, né? No caso, ele acredita que tem uma missão que é limpar o submundo das ruas, né? No caso, né? E aí ele começa a se armar, né? Ele começa a se comportar de uma forma muito estranha, de uma forma muito errática, né? Até que a coisa vai culminar no momento em que ele conhece, né? Mais profundamente, né? Essa personagem da Jodie Foster, né? Que é a Isis, né? No caso, ou Iris, né? No negócio assim. E Iris, né? E o que vai acontecer, né? Ela percebe que ela está cercada por um monte de cafetões ali que exploram ela sexualmente, né? Pedófilos, né? Para a gente falar no bom português do termo. E ele vai lá e executa todo mundo, né? Com direito a uma violência muito, muito, muito forte, né? E aí, esse que vai ser o grande problema do filme, a meu ver, né, no caso, né? O filme é bom, tá, gente? É um clássico do Scorsese, ou seja, tudo isso. Mas o final, gente, ele deixa um pouco a desejar, um final muito inverossímil, né, no caso, né? Por quê? Porque ele provoca aquela chacina, né? E o filme que até então estava tratando ele como, sei lá, um cara que vivia naquela sociedade ali completamente desajustada, ele estava ficando desajustado também, ele tinha um discurso realmente violento, ele tinha um discurso belicista, a maior prova disso é que é um candidato à presidência, né, dos Estados Unidos no filme para a qual a Cybill Shepherd trabalha, e o Travis ele acaba recebendo esse candidato a presidente no táxi dele para fazer uma corrida. E o candidato a presidente pergunta o que você acha que está ruim nos Estados Unidos, né? E aí ele fala dessa questão, né, dessa escória social que tinha que ser limpa, né? Esse candidato a presidente olha para ele assim meio enviesado, meio, né, pô, esse cara aí tá com um discurso violento, né, ele acha que é simplesmente uma questão de se erradicar, né, as pessoas que ele não gosta e que não é um problema social que tem que ser resolvido, né? E aí o Travis ele fica com aquela fama de ser um sujeito realmente, né? Com uma coisa até meio fascista ali, né? De ser um cara que é um justiceiro, que quer fazer justiça com as próprias mãos. Isso acaba se confirmando no filme, né? E se num primeiro momento o filme estava falando dessa sociedade doente, estava olhando de uma certa forma atravessada com relação ao protagonista com esse discurso dele altamente violento também, né? Altamente preconceituoso, né? Depois, no final do filme, quando ele acaba cometendo a chacina lá e exterminando os pedófilos, o que acontece? Primeiro, ele fica em coma no hospital por um tempo. Segundo, ele ficou um dia sequer na cadeia. Isso, ou pelo menos isso não é mencionado no filme, né? Nem que ele ficasse alguns anos ali, saísse por bom comportamento, alguma coisa assim, entendeu? O cara fez uma chacina, gente. Pô, mesmo sendo pedófilo, você não pode sair matando a torto e a direito aí e ficar impune, né? Um negócio meio esquisito isso, né? E a cereja do bolo, que foi a coisa mais problemática, né? É que no final do filme ele volta a ser o taxista de sempre. A impressão de que dava é que ele já não tinha mais trauma psicológico nenhum, como se nada tivesse acontecido, ele volta numa boa. E a personagem da Cybill Shepherd, a Betsy, quer voltar para ele, gente. Gente, vejam bem. A mulher ficou indignada porque ele levou ela para assistir um filme pornográfico e largou ele e não queria mais saber dele. Aí depois o cara mata 6 pessoas. Tá bom, é pedófilo, pô, mas mata 6 pessoas. E a mulher quer voltar para ele, gente. Ponham-se na situação, entendeu? Dela, né? Você namora uma pessoa, seja homem, seja mulher, a pessoa faz uma coisa que te decepciona, tu larga ela, depois a pessoa comete uma chacina, você quer voltar para essa pessoa, cara? Cara, eu sairia correndo dessa pessoa, nunca mais olharia para a cara dessa pessoa, não queria nem chegar nem perto, ainda pensaria, pô, escapei de uma boa, quando eu desmanchei com essa pessoa aí. Entendeu? E ela quer voltar, sabe? É um negócio meio complicado, né? O que salvou um pouquinho esse final, né, foi que o Travis, né, o personagem do Robert De Niro, quando percebeu que ela estava querendo voltar e que já tinha dispensado ele, né, ele não aceitou ela de volta, né? E não,
se encontrar, se esbarrar por aí, mas ele acabou não aceitando ela de volta. Então, é um final meio problemático, gente. Sinceramente, é um filme do Scorsese, coisa e tal. Mas o que acontece? Sempre num primeiro momento do filme, o Travis estava com uma fama de ser um psicopata que estava sendo adoecido pela sociedade, mas mesmo assim um psicopata que você não pode levar, entendeu? O que ele fala a sério, que você não pode concordar com o que ele fala, entendeu? No segundo momento, ele vira esse psicopata, ele mata e depois é tratado como um herói pelo filme, sem consequência nenhuma, né? Ou seja, Deus salve a América Bélica, né? Só falando desse jeito. Mas é um filme que acaba, né? Um final ele acaba meio que contradizendo o discurso dele, né? Com relação ao protagonista ao longo do filme. Quer dizer, é um filme meio esquizofrênico, né? Porque o primeiro, né? Ele critica a postura do protagonista, né? E depois transforma o cara num herói. A ponto da mocinha querer voltar para ele, porque o cara cometeu uma chacina. Sabe qual é? É estranho, gente. É estranho. Mas eu só consigo entender isso, né? Essa cultura belicista americana, né? É, de que você tem que resolver as coisas na base da porrada e da bala, entendeu? Acaba transformando esse cara no herói. Mas o filme até então estava criticando isso. Tem inclusive uma cena que o Scorsese é o passageiro dele. E o Scorsese está falando lá, ó, tá vendo aquela mulher que tá lá naquele prédio ali? Ela tá com o negro, eu vou matar ele, eu vou matar ela com uma Magnum 44. Entendeu? Eu vou matar ela com uma Magnum 44. Quer dizer, o Scorsese está ali realçando, né? Criticando esse discurso belicista, né? E uma outra coisa também que o filme deixa bem claro, né? Um racismo latente, né? Que você vê nessa sociedade nova-iorquina aí de meados da década de 70, né? Isso daí o Scorsese aponta, né? Coloca bem o dedo na ferida mesmo e mostra um racismo muito forte que existe, né? Ali em Nova York, ali nos Estados Unidos. Isso daí é um ponto bem positivo do filme acusar isso de uma forma tão veemente, né? Então é isso, gente. Eu confesso a vocês que, apesar de ser um clássico, apesar de ser um filme que imortalizou o Robert De Niro, apesar de ser uma obra-prima do Scorsese, entendeu? Esse final, pelo menos na minha modestíssima opinião, tá, gente, foi meio perturbador, né? Foi meio estranho, foi meio perturbador. Eu sei que, de repente, pode ter gente que adora esse filme aí, né? E que não vai concordar muito com esse meu ponto de vista, mas eu achei esse final meio estranho. É uma coisa um pouco desconectada do que se passou ao longo do filme com relação ao personagem principal. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera para todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes dessa mostra do Scorsese com vocês, tá? Um abração, fui e até a próxima.